não é algo que nasce com você, não é algo que você... nossa, aquele cara é disciplinado, aquele cara é indisciplinado e vai ser assim pelo resto da vida. Não, é a combinação de dois grandes fatores. O primeiro deles é você entender o seu grande porquê de fazer aquela situação. Então, se você quer executar alguma coisa, você precisa pensar o porquê que eu quero ela. Então isso vai te dar cada vez mais clareza, vai te dar mais vontade. Só que só isso não basta, muitas pessoas param aí. E eu quero te recomendar somar mais um fator, que é alinhar expectativas. É o ato de você alinhar o resultado pós-concretizado. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. Ao contrário do que você pensa, ser melhor que 99% das pessoas do mundo não é difícil, mas é você que complica. Muitas pessoas vendem para você soluções para isso extremamente complexas e elaboradas, quando na verdade ser melhor que 99% das pessoas do mundo requer apenas alguns passos. Muitas pessoas entram na academia tentando um shape específico e acabam desmotivando porque depois de 2 dias apenas estão sentindo dores e não estão com o braço daquele atleta que eles tanto admiram. Muitas pessoas começam uma dieta achando que depois de 5 ou 6 dias vão conseguir chegar naquele shape que eles tanto desejam. Muitas pessoas começam a estudar e numa intensidade tão grande que depois de um tempo não conseguem sustentar aquele comportamento, e essas pessoas têm algo em comum. Elas sempre estão buscando o resultado, buscando o resultado. O resultado ele é importante, mas você precisa deslocar a sua atenção para o processo. É o processo, uma vez engajado e gerador de motivação, que vai permitir com que você tenha o seu desempenho perpetuado na linha do tempo. Parece ser interessante que você saiba manejar o seu estresse. Estresse é um dos principais fatores de risco para doenças psiquiátricas, e aquela pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa com melhor controle emocional. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter um controle emocional em dia, e para isso é necessário prestar atenção nos seus estados emocionais, é necessário consumir conteúdo que objetivem trazer inteligência emocional para você, e principalmente é importante que você entenda o que estressa você no dia a dia. E o que estressa você no dia a dia precisa ser retirado da sua vida dentro do possível, para que a longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. Por que você acha que um atleta acaba se tornando campeão do mundo? Se nós vemos muitos deles disputando as finais, por que apenas um se sobressai em relação aos demais? A garra, a disciplina, a dedicação, a persistência, o talento, tudo isso é importante, mas nada disso é o verdadeiro diferencial. O que define quem vai chegar em primeiro, segundo, terceiro ou em último é a maneira como cada um deles direciona o foco, como cada um deles conversa com ele mesmo, principalmente nos momentos mais importantes. As palavras que a gente usa e as perguntas que a gente faz têm um impacto enorme na nossa cabeça. E a qualidade dessa linguagem, o ponto fundamental da alta performance. Eu acho que isso é um modo de vida que te dá uma força para você viver e para você buscar cada vez mais conhecimentos, inspirações, referências. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem.
E não é uma obsessão de cada vez querer mais, né? É ter uma meta de crescer, subir, avançar. Nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Então, se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer parar de consumir pornografia, se você quer parar de ter alguns hábitos disfuncionais que você tem, parece ser interessante que você controle o seu ambiente, incluindo as pessoas que vivem com você. Essas pessoas que vivem com você muitas vezes são os gatilhos para os seus hábitos disfuncionais e os seus vícios. Os estudos em neurociência indicam que controlar o seu contexto parece ser mais eficaz que simplesmente ter força de vontade. Se você tem muita racionalidade, isso não parece ser tão funcional, porque as emoções são importantes, ao contrário do que muita gente fala, para a nossa tomada de decisão. É muito difícil, por exemplo, você mudar o seu comportamento se você recebe um feedback negativo e você não sente aquela emoção negativa. Você recebe um feedback de um chefe, do seu namorado, da sua namorada, de um familiar, de algo ruim que você fez. Se você não se sentir mal com aquilo, a probabilidade de você alterar o seu comportamento não acontece. Isso é o que muitas vezes ocorre em casos de psicopatia. Então, emoções são importantes para a tomada de decisão, mas você não pode ser consumido por as suas emoções, e é importante que o seu córtex pré-frontal esteja também ativo. Para fazer isso, um excelente ponto de partida é ter um diário das emoções. Um diário das emoções vai permitir com que você tenha mais inteligência emocional, visto que você está categorizando as suas emoções ao longo do seu dia. Então pegue aí, se você quiser tentar isso, e crie um diário, onde no final do dia você sempre escreve como foi o seu dia e no que aquilo impactou na sua saúde emocional. Nós não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas, nós evoluímos para responder ao contexto que a gente está inserido. Alguns ambientes específicos podem despertar o seu lado ruim. Então tome muito cuidado com os contextos e os ambientes, incluindo as pessoas que você convive, porque essas pessoas podem despertar comportamentos que você tem, que você não muitas vezes curte. Muitas vezes as pessoas, por viver num ambiente ruim, por viver com pessoas que te levam para um caminho ruim, acabam tendo comportamentos igualmente ruins, já que é o ambiente que modula o nosso comportamento e nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Aí a pessoa começa a se achar ruim, ela começa a se autoavaliar como uma pessoa ruim, ela começa a se autocriticar como uma pessoa ruim, quando na verdade a pessoa apenas está no ambiente errado. Então cuide do seu ambiente e, dentro do possível, viva em ambientes mais adaptativos, incluindo pessoas. Se um nadador vai mal em um campeonato, ele pode pensar o seguinte: hoje fui mal, cometi muitos erros. O que é muito diferente dele pensar: eu nadei muito mal, eu sou um péssimo nadador. Cada frase tem um impacto diferente, cada frase gera um sentimento diferente. E esse sentimento está diretamente ligado às nossas atitudes, e as nossas atitudes diretamente ligadas aos nossos resultados futuros. Ficou claro que esse tipo de pensamento pode ser uma armadilha que te impede de crescer, como também pode ser uma catapulta que te joga para cima, te enche de motivação e faz você ser cada vez mais rápido. Quantas vezes você já não escutou: eu estou tentando perder peso, eu estou tentando ir para a academia, eu estou tentando parar de fumar, eu estou tentando fazer dieta. Muitas vezes, certo? A palavra tentar abre a possibilidade da gente fazer apenas quando é conveniente.
você escuta e você mesmo não leva a sério. Pensa o seguinte, o que é mais gostoso? Ficar em casa, assistindo a sua série preferida, comendo uma pipoca, ou encarar as pistas, encarar as piscinas, encarar as quadras, encarar as reuniões, encarar as suas responsabilidades? O ser humano tem uma tendência muito grande em se acomodar, principalmente em situações confortáveis. Só que enquanto você está aí relaxado, seus adversários estão lá, treinando, ralando. E aí, qual vai ser a sua postura? O que você vai fazer? Qual que vai ser o seu foco nesse momento? Porque eu te garanto, o campeão do mundo ele vai estar pensando assim, o que eu preciso fazer para ter uma grande sessão de treino? O que eu devo comer para ter mais energia no meu próximo treino? O restante vai estar pensando assim, o que eu quero fazer no treino de hoje? O que eu estou afim de comer? A sua produtividade reduzirá drasticamente se você não dormir bem. Se você não dormir bem, muito provavelmente você ficará menos produtivo, mais impulsivo e mais propenso a ter comportamentos que você não gosta. As razões disso são inúmeras, mas a principal delas é que o seu cérebro fica sujo, quimicamente falando, quando você não dorme bem. Cuide do seu sono, priorize o seu sono, porque ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, dormir não é perder tempo. Dormir é investir na qualidade do funcionamento do seu cérebro. É como se você permitisse o motor esfriar um pouco e no outro dia funcionar novamente. Se você não dorme, você acaba tendo uma incapacidade de alcançar o potencial máximo desse motor que a gente chama de cérebro. Exercício físico não faz bem só para o corpo, ele também faz bem para o cérebro, que é parte do corpo. Que o exercício físico de qualquer modalidade, mas os mais estudados são os aeróbicos, mas de qualquer modalidade, ajudam demais no seu controle emocional, na sua autoestima e na sopa química responsável por gerar as emoções em você. Então, se você não tem uma prática regular de atividade física, sugiro fortemente que você priorize isso nas próximas semanas, anos e meses. O problema é o perdão que a gente não se dá. O de não se achar merecedor e ficar sempre num processo de lamento. Nós temos que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo Deus não dá por nós. Ele faz todo o resto. Em vários pontos da vida apresentamos reduzidas migalhas de esforço próprio. Eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar a forma como eu me enxergo. Eu não aguento mais sabotar meu futuro. Eu não aguento mais ser vítima do meu passado. Eu não suporto mais esse discurso de coitadinho. Eu quero ser feliz. O que exatamente você quer? Dinheiro é importante. Quem diz que dinheiro não é importante está viajando na maionese. No entanto, até um determinado período, tá? Até uma determinada quantidade. O número para quando o dinheiro para de dar prazer para as pessoas, ele ainda é confuso na literatura, a gente não tem uma clareza muito grande nos estudos, mas o que a gente sabe hoje é que o fenômeno que mais prediz felicidade na vida de uma pessoa, isto é, o comportamento que você tem hoje, que mais garante que você será feliz no futuro, é ter bons relacionamentos. Não são vários relacionamentos. São bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos prediz felicidade na idade avançada, na velhice, na idade adulta. Que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouco. Mas essas devem ser alvo de briga. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. O que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. E que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central
para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Que mudança uma pergunta pode fazer? Se a gente parar para pensar, a gente faz pergunta para a gente mesmo o tempo inteiro. A diferença está na qualidade dessas perguntas. Como eu posso usar isso ao meu favor? O que eu preciso fazer para melhorar? Com esse tipo de pergunta, respostas produtivas vão aparecer na sua cabeça. Por outro lado, se você pensar, por que isso sempre acontece comigo? Por que eu nunca consigo? Por que eu sou tão azarado? Você não vai sair do lugar. A sua comunicação interna pode te levar à glória, mas também pode te levar ao abismo. E sabe qual que é a magia disso tudo? É você que escolhe. É você quem decide qual dos dois vai querer. E esse, meus amigos, é o grande segredo dos atletas que a gente conhece como decisivos. Nos momentos mais críticos, nos momentos de tudo ou nada, naquele último arremesso que está valendo o jogo, eles não vão pensar, e se eu errar? E se eu não conseguir? Eles simplesmente vão pensar em fazer o melhor que eles podem fazer. Eles vão se perguntar, como eu faço para deixar o meu melhor aqui agora? Como eu executo a minha melhor performance nesse momento? Como eu executo a minha melhor performance agora? A disciplina é um hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento que nós vamos construindo lentamente. Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca, porque amanhã tem outro amanhã. Não marque dados, nem prazos. Comece. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos, condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos. São hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta ideal. Diversos estudos de longitudinais que acompanharam pessoas durante a vida viram que aquelas pessoas que tiveram bons relacionamentos de qualidade, uma boa rede de apoio, tiveram mais chance de ser feliz quando mais velhos. Então, se você não tem bons relacionamentos, dê atenção para esse ponto. É interessante que durante o dia você seja mais dopaminérgico, você seja mais motivado, você tenha mais sangue nos olhos, você queira correr mais atrás, mas também é importante à noite você aproveitar e curtir as coisas que você conquistou. Esse dia e noite, obviamente, é uma metáfora, pode ser durante a semana e final de semana ou períodos da vida, mas o que eu quero dizer com esse raciocínio é que é muito interessante e muito importante para a sua saúde mental que você tenha picos motivacionais para correr atrás daquilo que você deseja, mas que você também tenha gratidão genuína pelo que você já alcançou. Então, se você busca aquelas laranjas que estão no outro lado do rio, é importante que você tenha fome por buscar essas laranjas, que é motivação basicamente, mas quando você consegue as laranjas é importante que você se sinta agradecido genuinamente por ter alcançado as laranjas. E aqui eu não estou falando de gratidão, gratiluz e não sei o que, é genuinamente você ficar feliz e se sentir recompensado pelo que você alcançou. Não é porque você queira o primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser consequência do trabalho que você faz. Quer dizer, você tem que se curvar aos problemas, às dificuldades e os empecilhos que você encontra na vida. Cabeça, tronco e membros. Que tenha alma, que tenha coração, que vibre, que tenha entusiasmo. Hoje, o conceito, nesse momento, daqueles que estudam, o importante na vida é você meditar sobre os seus erros. E se tiver que cometer erros, que só cometa novos. Como vocês perceberam, não existe nenhum tipo de estratégia mirabolante para você ser melhor que 99% das pessoas. Na verdade, existem apenas indicativos que a gente tem nos estudos em psicologia e neurociência
que farão com que você fique acima e à frente de 99% das pessoas. Perceba que em momento algum eu falei que você vai conseguir mais dinheiro, em momento algum eu falei que você vai conseguir ser mais forte, em momento algum eu falei que você vai ter uma casa melhor, em momento algum eu falei que você vai comprar uma Ferrari. Eu apenas estou falando que ser melhor que 99% das pessoas do mundo é simplesmente ter saúde mental para você desempenhar as tarefas que trazem sentido à sua vida. Vocês ficam buscando coisas sem sentido e a vida fica vazia, mesmo muitas vezes com dinheiro. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, basta você entender que a satisfação está nas coisas simples. A disciplina não está fora de nós, mas a disciplina está dentro de nós. Ela é um ímpeto, é um estímulo, é uma vontade que faz com que nós possamos colocar em prática os nossos objetivos, a nossa vontade, pois sem disciplina, a nossa própria vontade ela acaba se dispersando, ela se perde. Não há vontade que possa se tornar uma realidade se nós não tivermos disciplina. Se você não tiver disciplina, você não alcança nada. Você vai enfrentar uma porrada de coisas, porque você é um para-raio muito grande, para coisas positivas e para coisas negativas. Preste só atenção na sua trajetória, porque muitos anjos vão aparecer para te guiar em momentos difíceis. Se você tiver a percepção adequada e a leitura de quem são essas pessoas, siga o fluxo, vai dar tudo certo.